Irmãos, boa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus e é muito bom, é muito importante, é muito gratificante estudar a Bíblia, porque quanto mais estudamos, mais nos aproximamos de Deus, mais conhecemos o que Deus deseja de nós, mais conhecemos os atributos de Deus, mais temos comunhão com Ele. Então, nunca é demais estudar a palavra de Deus, porque é a nossa bússola, é o nosso norte, é a nossa direção, porque nós estamos caminhando à terra prometida, estamos caminhando rumo à pátria celestial, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, a Bíblia é o nosso mapa, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso destino, a Bíblia apresenta o nosso destino. Vamos fazer uma oração para Deus nos orientar em nome de Jesus. Pai eterno, fala aos nossos corações em nome de Jesus, que o teu santo nome seja glorificado em nossas vidas, seja glorificado nesse momento de ensino, de estudo. Fala, Senhor, a cada um, fala ao meu coração também, que sejamos edificados segundo o teu santo querer. Eu oro, ó Pai, agradecido, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, como eu estou falando aqui da Bíblia, então vamos fazer aqui um estudo sobre as Escrituras Sagradas. Como é que ela surgiu, como é que ela se formou. Vamos aqui fazer um estudo panorâmico, não vamos nos aprofundar muito, mas algumas coisas vamos relembrar e outras coisas a gente vai sedimentar em nossas mentes, para que a gente não venha esquecer sobre esse assunto tão importante, as Escrituras Sagradas. Salmo 19, ele fala sobre a palavra de Deus, a excelência da palavra de Deus. E esse salmo, ele fala que Deus se manifesta através da criação, através das obras criadas. E depois fala das Escrituras, que a lei de Deus, né, é doce como mel, ela refrigera a alma. Então o Salmo 19, ele nos fala de todas essas coisas de uma maneira muito poética. Alguns dizem que o Salmo 19 é um dos salmos mais poéticos que nós temos na Bíblia. Eu vou pegar aqui a Bíblia. Eu vou ler então o Salmo 19. Fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer aqui uma leitura. Antes de começar o estudo que temos em vista, queremos esclarecer que, embora sigamos os itens do Credo dos Apóstolos, de preferência estamos estudando as Escrituras Sagradas. Por isso, julgamos importante declarar a nossa atitude a respeito delas. Damos pleno apoio aos padrões doutrinários da Igreja Presbiteriana do Brasil. As Escrituras Sagradas são um padrão supremo, a única regra de fé e prática na vida da nossa Igreja, como aqueles padrões reconhecem. Então, nós acatamos, respeitamos muitos credos, né? Especialmente aqui o credo apostólico, e respeitamos os padrões doutrinários da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa confissão de fé, mas a Bíblia é o nosso manual supremo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Todos os credos, todas as confissões, elas têm que se basear na Bíblia. Elas têm que ser fiéis à Bíblia. Porque a Bíblia é que é o nosso livro sagrado, é a palavra de Deus. Vamos ler aqui a confissão de fé, no capítulo 1, fala aqui da Sagrada Escritura. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Trocando em miúdos, isso quer dizer que Deus ele se manifesta através da criação, as obras da criação, a revelação natural, a revelação da natureza, e fala da existência do Criador, da existência de Deus, mas foi necessária uma revelação escriturística para Deus realmente demonstrar quem Ele é, os seus atributos, a sua natureza, e também quem é o homem, e o que Deus requer do homem, e tantos outros assuntos que a Bíblia nos apresenta, como a origem do mal, do pecado, o plano de salvação, de redenção. Essas coisas nós não iríamos conhecer naturalmente, pela natureza. Então, foi necessária uma revelação especial, uma revelação que veio do céu para nós, para que pudéssemos ter esses conhecimentos indispensáveis, né, essenciais para as nossas vidas e para a nossa salvação também. Entendemos
que na igreja primitiva o credo dos apóstolos, em sua forma atual ou em outra semelhante, foi a fórmula que expressou resumidamente a sua fé. Cada aspirante à pública profissão de fé deveria memorizar e entender satisfatoriamente o conteúdo dessa declaração de fé cristã, sempre fiel às Escrituras. E a nossa confissão de fé, de Westminster, levou vários anos, no século XVII, vários anos até compilar, né, a sua confissão completa, totalmente baseada em textos bíblicos. Muitos e muitos, dezenas, centenas de textos bíblicos. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros que o próprio Deus mandou escrever. Ele escolheu um grupo de homens diferentes para realizar esta obra importante, cada um com uma credencial qualificativa. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. A Bíblia foi escrita em 16 séculos por cerca de 40 escritores diferentes. Esses escritores viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes e sob circunstâncias diversas. Entre eles encontramos profetas, reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado, cobrador de impostos, etc. Parece incrível que todos os escritos desses homens, reunidos, deram um livro que tem uma só mensagem, dando a impressão que foi escrito por uma só pessoa. Isso é um fato que realmente estarrece todo mundo, né? Até grandes escritores, grandes romancistas, grandes literatos, eles reconhecem esse fato insofismável e impressionante da Bíblia Sagrada. Quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos ouvindo as palavras da própria boca de Deus, mesmo quando narram erros dos homens, caso em que por eles Deus nos adverte. As traduções fidedignas das Escrituras devem ser recebidas como a própria palavra de Deus, no mesmo sentido em que as Escrituras nas línguas originais são recebidas, embora a inspiração divina seja dos originais hebraicos e gregos. Até uma observação. Às vezes, em traduções, várias línguas, de centenas e centenas de línguas e dialetos, às vezes os homens cometem erros. Mas nós cremos na inerrância da Bíblia nos textos originais, né? No grego, no hebraico, aramaico. Como presbiterianos, cremos que o povo leigo tem o direito de ler a Bíblia na sua própria língua materna. Por isso, apoiamos e sustentamos financeiramente a obra das sociedades bíblicas, cuja missão é distribuir ao povo uma tradução correta da Bíblia numa língua que todos podem compreender. A necessidade das Escrituras. Nós até falamos alguma coisa no início, né? Aqui na introdução, mas vamos ver mais um pouco aqui a necessidade das Escrituras. O salmista podia observar: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. E o apóstolo Paulo acrescentou: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1,
versículo 20. Como nós falamos aqui, até baseados no Salmo 19. Primeiro nós vemos a revelação da natureza, que fala do Deus Criador, e depois nós vemos a revelação escriturística do Deus que se revela através dos textos sagrados. Tá? E sabemos que a revelação maior de Deus foi o próprio Cristo, né? Cristo foi a revelação escriturística que se fez carne, né? A palavra que se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Essas passagens nos ensinam que, por causa da criação, somos obrigados a reconhecer a existência do seu Criador, um Deus que é maior do que o mundo que enxergamos. Este conhecimento nos obriga a confessar que somos menores e inferiores a Ele, e, portanto, devemos ao nosso Criador uma submissão total que se expressa através de uma obediência espontânea e completa. O apóstolo Paulo deseja que entendamos claramente que, segundo a revelação da natureza, seremos condenados se não prestarmos obediência sincera a Deus. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que é ateu, ele é abominável aos olhos de Deus. Ainda que ele não tenha acesso à revelação escriturística, mas a consciência dele ela é indesculpável, porque Deus dotou todos nós de consciência, absolvendo-nos ou acusando-nos. Então, Paulo fala que esses tais são nécios, né? são tolos e chegam a ser abomináveis aos olhos de Deus. Mas a revelação da natureza é incompleta no sentido de que não nos ensina a respeito da vontade de Deus para nossas vidas. Por isso temos necessidade das Escrituras, registro verbal que nos orienta segundo os propósitos divinos. Esta necessidade foi reconhecida e desde o primeiro homem até a primeira vinda de Jesus Cristo, Deus se revelou verbalmente através dos profetas. Hebreus 1, versículo 1, diz que, primeiramente, Deus se revelou a nós, aos nossos pais, pelos profetas, mas nos últimos tempos ele se revelou através de seu Filho. Hebreus 1, versículo 1, a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, versículos 1 e 2. A palavra de Deus é bem clara, não é? Ela é muito fácil de entender, só não entende quem não quer, não é? Com a vinda do Filho de Deus ao cenário do mundo, não houve revelações posteriores, porque Deus se revelou plenamente em seu Filho, como está em Colossenses 2:9 e João 3:35. Então, nós vamos ver aqui. Colossenses 2, versículo 9. O que nos diz a palavra do Senhor? Colossenses 2:9. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10 e 11. Também nele estais aperfeiçoados. Agora João 3:35. Vamos aí manusear a Bíblia. João 3:35. O Pai ama ao Filho
e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Tudo que Deus teve para oferecer aos homens foi confiado a seu Filho. Esta revelação que foi dada em Cristo foi escrita e assim temos o Novo Testamento. A palavra de Deus, na sua forma escrita, é imutável e tem uma finalidade tão completa que podemos, sem qualquer receio, depositar toda a nossa confiança e esperança nela. Deus tem falado. Cabe a nós dizer confiadamente: Amém, eu creio. Agora vamos continuar aqui uma leitura importante, então prestem bem atenção. Os livros da Bíblia. O próximo passo importante é determinar quais são os livros que a palavra de Deus contém. A igreja judaica, no tempo de Cristo, reconhecia somente os conhecidos 39 livros do Velho Testamento. E a igreja cristã, no Novo Testamento, adotou o mesmo padrão. Mas com as revelações que Jesus Cristo trouxe, mais livros foram escritos, dando-nos assim um Novo Testamento, encerrando a revelação divina. A Igreja de Cristo, a Igreja Universal de Cristo, durante centenas de anos, aceitava e aceita, até hoje, os 39 livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, 27 livros. Agora, a única Bíblia que reconhecemos é a de 66 livros que as sociedades bíblicas publicam. Entretanto, depois da Reforma Protestante, alguns livros foram acrescentados ao Velho Testamento pela Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez haja uma pergunta referente ao lugar dos livros apócrifos. A Igreja Universal de Cristo, por mais de 1500 anos, recusou a admissão desses livros apócrifos no cânon das Escrituras. Foi somente no ano de 1546, no Concílio de Trento, no período da Contra-Reforma, que a Igreja Romana os adotou e os declarou como parte da Palavra de Deus. Foram 7 livros e alguns adendos no Velho Testamento. As igrejas da Reforma continuaram na tradição antiga, rejeitando esses livros apócrifos. Eu vou até aqui dizer quais são esses livros apócrifos. São 7 livros mais alguns acréscimos. Foi o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus e 4 acréscimos. Um no livro de Esther e também no livro de Daniel. E tem aqui alguns conteúdos desses livros. Cântico dos 3 Santos Filhos, História de Susana, Bel e o Dragão. Então, são esses livros apócrifos e esses acréscimos que a Igreja Católica inseriu no Velho Testamento. As nossas Bíblias evangélicas seguem o cânon hebraico. Né? O cânon hebraico tem 39 livros no Velho Testamento. A palavra da Igreja Presbiteriana a respeito dos livros apócrifos é esta. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Confissão de Fé, também, no capítulo 1. A autoridade da Bíblia. Uma pergunta que se ouve muitas vezes é: como posso provar que a Bíblia é verdadeira e que ela é a própria palavra de Deus? Se pudéssemos ajuntar toda a sabedoria do raciocínio humano, mesmo assim seria impossível satisfazer conclusivamente tal
indagador. A Bíblia tem de ser recebida pela fé, e na medida em que os ensinos dela são recebidos e praticados, logo se saberá que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Está em Hebreus 4, versículo 12. Na medida em que abraçamos honesta e sinceramente as Escrituras sagradas, o próprio Espírito Santo testificará em nosso coração que elas são a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que podemos julgar como se fôssemos superiores. Temos de deixá-la julgar a nossa própria pessoa e submeter-nos à sentença dela. Como presbiterianos, é o nosso privilégio sublime demonstrar ao mundo que o nosso comportamento, tanto na ação como na conversa e na crença, é o fruto do poder da palavra de Deus em nossas vidas. Eu vou ler aqui 2 Timóteo 3. Abre aí também a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus por isso, irmãos. O conteúdo da Bíblia. Embora não haja nenhum erro nas Escrituras Sagradas, seja científico ou seja histórico, contudo, devemos lembrar que a Bíblia é um livro espiritual, dado por Deus a fim de satisfazer as nossas necessidades, principalmente espirituais. Qual é o ensino principal das Escrituras Sagradas? O padrão doutrinário da nossa igreja tem essa resposta excelente. As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. O Catecismo Maior, a pergunta 5, é a resposta a essa pergunta. Por que as religiões não cristãs têm tantos deuses e costumes contraditórios? Uma explicação está no fato de que a sua crença nunca foi controlada por um padrão escrito único. Devemos ser muito gratos a Deus porque temos em nossas mãos um padrão provado e aprovado. Um livro que o Deus vivo e verdadeiro nos deu. A Bíblia nos ensina que Deus não é somente vivo, ele é também ativo e intimamente envolvido nas situações humanas. É um Deus que interage com a sua criação, interage principalmente com o homem, criado à sua imagem e semelhança. Talvez seja esta uma das razões fundamentais da nossa crença na existência de Deus. Ele não se esconde, pois as suas obras providenciais são manifestas a todos. Esta atividade divina se revela especialmente no plano da salvação, a obra que liberta o homem crente das consequências de seu pecado. Quando Adão pecou, a voz de Deus o descobriu perguntando: onde estás? A chamada não foi para o condenar, mas sim para o salvar e providenciar uma cobertura para o pecado dele. Nós vemos isso em Gênesis 3, de 9 a 21. Adão e Eva estavam nus, estavam envergonhados, depois cometeram pecado, eles passaram a ter vergonha de Deus, se esconderam, e Deus chama
e Deus já providencia uma veste para eles, de pele de animais, não é? E depois, quando Deus dá aquelas sentenças a Adão e Eva, Deus também manda ali uma promessa de redenção, é o chamado proto-evangelho, né? Gênesis 3, versículo 15, quando Deus promete que enviaria um redentor, né? Um descendente da mulher que esmagaria o mal, esmagaria a cabeça da serpente. Então ali Deus já estava preconizando uma redenção. Quando Deus se revelou a Abraão, foi para fazer dele uma bênção para todas as nações, para que todos os povos pudessem experimentar a esperança da salvação. Gênesis 12, versículos 2 e 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus fala para Abraão, se tu uma bênção, Deus faz uma aliança com Abraão. Quando Deus chamou Moisés, o propósito foi que ele servisse de legislador e que escrevesse a lei, revelando a vontade de Deus entre os homens, e que explicasse ao povo como Deus pode salvar pecadores através de um substituto divinamente aprovado. Então, substituto sempre, primeiramente, de animais, né? E para a purificação dos pecados, um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, tudo apontando para o Messias, para Cristo, que seria o sacrifício expiatório perfeito, o sacrifício vicário. Ele morreria em nosso lugar para abrir a porta da salvação e termos novamente comunhão com o nosso Criador. As atividades salvadoras de Deus alcançaram a sua expressão mais exaltada e sublime quando ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ser o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui cabe mais uma vez, né, o texto áureo da Bíblia, né, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A Bíblia nos ensina tudo o que devemos crer acerca de Deus, mas também ensina a responsabilidade moral do homem. Os 10 mandamentos continuam a ser o padrão moral e espiritual para todas as pessoas. A palavra de Cristo é essa: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. E, acima de tudo, o dever de cada pessoa se acha em João 6,29. Que creiais naquele que por Deus foi enviado, ao seu Filho unigênito. E João 3,36 tem também uma advertência, porque Jesus falou que a vontade do Pai é que todos crescem em Cristo e assim estariam crendo em Deus, porque Cristo foi por ele enviado. Aí tem aqui uma advertência, João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque só Cristo é o sacrifício remidor. Só Cristo é o sangue remidor. Só nele nós temos esses privilégios, né? Só Cristo é o sacrifício vicário realizado em nosso lugar. Então, quem não tem Cristo não tem esse sacrifício remidor, e então a ira de Deus não foi removida, né? A ira de Deus permanece sobre aquele que não foi remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso que aqui fala bem claro, né? Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, o rejeitando, o negando, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Eu até falo, né, que nesse mesmo capítulo nós temos um versículo tão lindo, né? João 3,16
fala de vida eterna, de salvação em Cristo, o amor de Deus, né? Que não há palavras para expressar esse amor, mas no versículo 36, o último versículo desse capítulo, tem essa advertência aqui, duríssima, né? E serve para nos deixar alertas. Atos 4:12 diz: porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, irmãos, nós falamos aqui sobre as Escrituras Sagradas, né? Falamos coisas importantes sobre as Escrituras, a sua origem, sua função, revelando Deus, os atributos de Deus, revelando pecado, há também um plano de redenção, fala também como surgiu o mal, fala de Jesus Cristo. Então, demos aqui uma pincelada geral sobre as Sagradas Escrituras, né? Também os livros apócrifos, mas uma coisa eu quero destacar, né? O Messias, ele é o centro, ele é o tema central de todas as Escrituras, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Alguém já disse que há um fio escarlate que permeia toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Esse fio escarlate é Jesus, o Filho de Deus, o seu sangue remidor que permeia todas as páginas das Escrituras Sagradas. E alguém já disse, né, que resumiu o Velho Testamento e o Novo Testamento, dizendo qual é a mensagem central do Velho Testamento? Jesus virá, o Messias, o Mashiach virá. E o Novo Testamento, a mensagem principal: Jesus, o Messias, já veio e voltará. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que esse estudo venha trazer leveza para a nossa alma, mais compreensão e que possamos sempre refletir no que Deus nos ensina por meio das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe as nossas famílias e que o Espírito Santo venha completar em nossos corações aquilo que for do seu santo querer. Em nome de Jesus. Amém.